Bom dia, meus queridos e queridíssimas. Não ênfase no feminino. É, eu ontem eu tive um devaneio, não um devaneio, uma quebra de rotina, assim por dizer, vamos chamar assim, uma quebra de rotina. Uma quebra de rotina com eu não fiz nada que era para eu ter feito ontem. Nada. Uma coisa eu fiz e eu nem lembrava que tinha que fazer. Então, vamos contar como se fosse uma coisa à parte. Aquilo não valeu. Então, ontem eu vagabundei o dia todo. Isso aí não é mentira. Eu vagabundei o dia todo. Eu acordei tarde. É porque também a faculdade era o último dia de aula da faculdade. Eu tinha aulas, minhas aulas estavam até quinta. E nessa eu fiquei, caramba, eu vou relaxar um pouco, tô cansado, a semana foi cansada. Ah, eu vou dormir um pouquinho. E dessa eu dormi um pouco, não tanto, mas eu dormi um pouco mais que o costume. E nisso, a manhã já foi pum, 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 quebrou tudo de uma vez logo. E nessa parada eu fiquei, meu Deus do céu. Só que no momento eu não fiquei, cara, pensando, caramba, por que eu tô fazendo isso? Porque quando você tá desleixado, você não pensa em nada. O baque chega mais tarde, que foi o que me ocorreu. E nessa parada, eu passei o dia todo, não, vou mexer no celular um pouquinho aqui. Não, só uma parada, né? Como foi que começou? Deixa eu ver se eu lembro aqui. É, eu não vou lembrar agora, e porque também, quando a gente está nesse momento, a gente não lembra de nada. Nada. Eu só sei que no decorrer do dia, eu só fui me deixando levar, cair em certos vícios que eu quero esquecer e continuei nessa, né? Só que o momento que me pegou de verdade foi na hora que chegou a noite. Porque o complicado é isso. Quando você tá lá, quando você tá passando, quando você tá no vício, você não lembra de nada, né? Você não quer saber do que vai acontecer depois. Na verdade, eu queria, eu tava, não, eu vou aqui, eu ainda tenho o resto do dia para acontecer, eu tenho o resto do dia para fazer isso. Só que quando vai no resto do dia, a famosa procrastinação. E nessa, o que é que a gente pode fazer? A gente procrastina o dia todo. E comigo não foi diferente. Só que quando chegou a noite, especificamente na hora de me deitar, eu tinha chegado à academia. Não, eu não vou contar a academia como algo útil no dia, porque não, nem é algo útil, só que não é algo que é difícil para fazer para mim. Quando é, né, a rotina que não é um ponto difícil da minha rotina, eu considero pelo menos, né? Eu sou acostumado a fazer. Só que com isso, com essa chegada da noite, os prenúncios do domingo à noite, aconteceu isso, que foi quando eu terminei de... e o negócio que aconteceu, que eu não considero como se fosse da rotina, porque foi um projeto de extensão da faculdade, e eu estava na academia, lembrei, aí eu terminei o treino, vim para casa e comecei a assistir. E nisso, eu fiquei triste depois que terminou esse projeto de extensão, porque eu também não prestei atenção nele. Eu, em partes eu tentei prestar atenção, mas só que eu não liguei no computador, foi no celular. E o que aconteceu? Eu deixei em segundo plano e fui mexer no celular. E, porra, aprende alguma coisa? Às vezes, eu não vou dizer que eu não aprendi nada, porque eu aprendi um pouco. Só como como escolher seu professor, não, seu coordenador de projeto. Aprendi isso. E nessa, depois que terminou esse projeto, eu fiquei, caramba, por que que eu fiz isso? Começou às 7 mais ou menos e eu terminou às 9 horas. E nessa hora eu já tinha jantado e tudo mais, eu fiquei, caramba, eu nem tinha banhado depois que eu cheguei da academia, costume. E eu fiquei, caramba, por que diabos eu estraguei meu dia desse jeito? E eu fiquei remoendo isso, remoendo. Dá um baque desgraçado, meu Deus do céu, uma angústia. Eu acho que vai ser até esse o tema do vídeo. Angústia. Uma angústia de por que eu fiz isso. Por que é que eu mesmo sabendo que isso não me faz bem, que eu tenho certas coisas melhores para fazer, por que é que eu continuo fazendo isso? E eu escrevo sempre... deixa eu pegar aqui, um minuto. Eu tinha escrevido nesse rapaz,
não tem nome, mas é um livro, um caderno. E nisso eu tinha escrevido antes, um tempo atrás, o ciclo, que é não é o ciclo virtuoso do Mark Manson, do Como Ligar o Foda-se, não é esse. Tô lendo o livro, mas não é esse do ciclo. É só meu ciclo de procrastinação e o que acontece. Porque eu tentei, pelo menos dessa forma, identificar o que acontece. O que me leva a cair em vício ou em procrastinar. Que geralmente minha procrastinação é algo que acontece quando eu preciso fazer algo necessário. E agora, nesse momento de reta final de período, vai começar uma grande cobrança e coisa para eu fazer. Só que e eu sei muito bem que se eu não fizer agora, o que vai acontecer? Eu, peãozinho aqui, ó, vai se lascar. Só que a gente fica, não, eu não tenho muito tempo, mas eu tenho a impressão que eu tenho, que eu fico, caramba, eu consigo fazer isso, não é algo tão difícil, não, um calanguinho. E com isso, eu fico, caramba, eu vou conseguir fazer isso de boa, vai ser tudo ok. E isso acontece no decorrer do dia, eu percebo, só eu fico, não, aí, porra. Aí vai acontecendo essa parada. E quando chega no final da noite, novamente, essa angústia me corroeu de uma maneira que não está escrito. E parece algo que faz sentido. Parece que eu mereço ter essa sofrência toda naquele momento. Pô, a sensação que eu tenho é como se, sei lá, alguma coisa fosse abrir a minha cabeça, um machado, um fio assim, cortasse. Tipo, como se fosse um fio de arame muito fino, aí fosse aí passa assim na cabeça, cortasse. Essa sensação que eu tenho. Só que não faz. Tipo, quando eu acordei, antes de dormir, eu não tava conseguindo dormir por causa dessa parada. Porque eu ficava com uma sensação de que essa dor fazia sentido. Fazia sentido eu ter. É como eu falo. Caramba, eu não vou lembrar agora. Mas é. Eu vou usar um termo mais simples. Aqui se faz, aqui se paga. Eu só vou usar isso. Porque eu não lembro do termo agora, termo científico. Ou seja, como eu passei o dia todo nesse bem-querer, nesse prazer todo de ficar mexendo no celular, caindo em vício, ocorreu que de noite veio o pagamento. Aqui se faz, aqui se paga, literalmente. E como nessa hora de dormir eu fiquei martirizando tanto, eu creio que eu tenha pagado, mesmo que não tenha merecido de verdade isso, não mereço sofrimento, eu acredito que tudo que a gente faz tem um certo pagamento na nossa vida. Toda ação gera uma reação. E nisso foi o que aconteceu. A reação de eu ter caído nesse prazer todo foi eu ter ficado mal à noite. E pra eu sair disso, eu fiquei, caramba, eu não quero sentir isso. Veio aquele turbilhão de pensamento, meu pai amado, sou um desgraçado. Mesmo que todos os outros dias da semana eu tenha seguido aquilo corretamente, no momento em que eu percebo, caramba, eu não fiz aquilo, eu comecei a ficar, caramba, eu sou um lixo, eu não presto para isso, tipo de coisa. Esse pensamento se torna algo quase como que castrativo para você mesmo, porque quando você começa a se auto-intitular como algo, você se torna aquilo. Você é feito pelo que você faz hoje. E naquele momento, no dia, eu não tinha feito as coisas que eu quero pra mim. E nisso eu acho que eu fiquei, porra, eu não sou isso. Quando você desvirtua de algo que você acredita, eu acho que a tendência é só a ruína para todo mundo. É isso que eu acredito. E com isso, eu fico percebendo que quando a gente entra nessa questão de melhoria pessoal e querer se tornar alguém melhor, a gente percebe a todo momento que quando você realmente você sai um dia você falha, você fica mal, verdadeiramente mal com ter saído dessa rotina, desses hábitos, ter agido de maneira destoante de como você quer agir. Eu acredito que agir assim é uma prova de que você realmente está querendo melhorar, porque quando você se importa em ter errado, você se importa em querer mudar isso, eu acredito que isso seja o verdadeiro ponto da melhoria, porque você não está abstido da falha, ninguém está. Ninguém está abstido de falhar ou de pecar em um dia, acertar em outro, isso é normal, a gente é ser humano, né? Eu mesmo tenho esse bastante problema, muito de você querer ser perfeccionista. Acho que até esse vídeo vai ser isso.
porque eu passei muito tempo procrastinando, tenho muita ideia para vídeo, só que eu procrastino, eu tenho medo de falha, de, sei lá, eu postar esse vídeo não dá certo. E nessa parada é que a gente começa a se auto-sabotar. Quando você tem medo, você deixa de tentar porque tem medo da falha, você não quer parecer alguém que alguém imperfeito, a gente começa a se a gente cai na ruína antes mesmo de tentar ir atrás da glória. Eu acho que esse seja o fator crucial. Eu acredito que esse seja o cerne do ser humano. A gente quer ser algo que não somos capazes de ser e nunca seremos. O ser humano é imperfeito por natureza. Acho que é isso que torna algo a gente tão bonito. É a nossa imperfeição. Porque não ia ter graça no mundo que todo mundo é perfeito. Pelo menos é o que eu acredito, né? Eu não quero ser perfeito, eu tenho um carinho por minhas manias e pelos meus trejeitos. Só que eu não tem certas coisas que eu quero me abster. No caso são essa, esses vícios. Não de todos. Eu sei que vocês têm certos vícios que são para o bem, mas só que determinados não vem a calhar para mim. Então, vídeo é isso, eu só queria externalizar essa minha angústia que eu estava sentindo. Ontem já passou de manhã, eu meditei um pouco, deu aqueles parecidos na mente, mas é isso. Valeu, galera, bom dia.